2022 foi o ano em que bancos centrais mais compraram ouro dentro do período dos últimos 55 anos, ou seja, você teria que voltar até 1967 para encontrar um ano em que bancos centrais compraram mais ouro do que ano passado. Por que será que isso está acontecendo? Será que está na hora de comprar ouro? E se estiver, como fazer isso? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero lembrar que no dia 15 de maio nós abriremos inscrições para a 21ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira que tem como objetivo pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga e transformar essa pessoa ao longo de 12 semanas numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada para proteger e aumentar o seu patrimônio, investindo em diferentes ativos, moedas e até países, com um grupo de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Se você quiser fazer parte, ter mais informações, há um link aqui na descrição para que você possa entrar na lista de pré-matrícula. Lembrando que nessa turma nós vamos fazer um cashback de R$100 do valor da sua inscrição na previdência de renda fixa da Grão. Então parte do que você paga já volta para você como um investimento, sendo que essa turma tem exatamente o mesmo preço da turma anterior. Então eu aumentei o preço para dar um cashback. Veja que é realmente um benefício bem interessante. Para quem quiser fazer parte, novamente, há mais informações no link da descrição do vídeo. Agora falando sobre essa questão de ouro. Eu vou colocar aqui na tela um gráfico que mostra a demanda por ouro que nós tivemos em 2022 comparada à demanda média. Então veja que no período de 2012 a 2021, período de 10 anos, a demanda média era de 511,94 toneladas. Em 2022 nós tivemos 1.135,7 toneladas de ouro. Isso é um crescimento de 121,84%, sendo que dos bancos centrais que compraram ouro, o destaque fica para a China. É mais difícil ver os dados da China, a gente não sabe realmente se dá para confiar naquilo que sai, mas é interessante entender por que isso está acontecendo e para isso devemos voltar para o começo do ano de 2022, mais especificamente para o período final de fevereiro, quando a Rússia, contrariando o que muita gente pensava que iria acontecer, que era só um blefe, invadiu a Ucrânia. Depois disso você teve o início de uma série de sanções contra os russos, uma delas feita pelos americanos, que ficou sendo vista como a mãe de todas as sanções, algo realmente muito forte, que foi remover a Rússia do SWIFT, o sistema de liquidações interbancárias internacionais que funciona em dólar, e inclusive, dentro do que estava ao alcance dos Estados Unidos, confiscar dólares russos. Quando os americanos fizeram isso, eles deixaram muito claro para o mundo que além de ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor, e aqui eu já coloco aspas, né, porque o dólar sofre com inflação, assim como as moedas fiduciárias todas, mas no geral, menos inflação do que a maioria delas, principalmente comparada a moedas de emergentes, mas o dólar mostrou uma quarta função. E aqui não me refiro a fazer economistas e financistas passarem vergonha tentando adivinhar seu preço futuro. Você pode considerar essa como uma quarta, então temos uma quinta, que é o fato de que o dólar é a principal arma de guerra americana. Quer porque eles são donos da máquina de criar dólares e podem usar essa máquina para pagar seus gastos militares, como fizeram no Iraque, no Afeganistão, voltando no tempo no Vietnã, ou porque simplesmente, ao remover um país desse sistema, esse país tem suas finanças seriamente abaladas. E na hora que isso aconteceu, fique pensando na cabeça dos principais dirigentes do Partido Comunista Chinês, no Xi Jinping, olhando para aquilo e imaginando, e o que vai acontecer com a gente quando, já que eles meio que dão como por certo que isso vai acontecer em algum momento, quando nós retomarmos Taiwan, porque na visão do Partido Comunista Chinês, Taiwan é China e só está desgarrada ali temporariamente, uma hora voltará. Será que eles não iriam sofrer a mesma sanção, sendo que a China é hoje o principal credor internacional dos títulos públicos americanos? Então será que além de confisco de dólares não poderiam, por exemplo, anular essa dívida que eles têm com a China? Aqui entramos no terreno especulativo, porque não sabemos se isso poderia ou não acontecer, mas apenas essa hipótese pode mexer com a questão de quais moedas a China vai manter nas suas reservas bancárias. E aqui eu vou pegar um trecho de uma entrevista que o Luiz Stolberg, da Verde Asset, deu para o pessoal do Brasil Journal, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: do que vale para a China ter euro e dólares se ela algum dia pretende invadir Taiwan? Eu acho que é uma longa história, mas os bancos centrais vão aumentar muito a posição que eles têm em ouro. E com toda essa alta que o ouro teve, lembra que o ouro subiu bastante, com o juros subindo, o que é curioso, porque geralmente quando os juros estão subindo, o que acontece é que o preço do ouro cai, e falaremos disso mais à frente, mas isso porque os bancos centrais, a subida do ouro, aumentaram os estoques de ouro. Todos os bancos centrais aumentaram a posição deles em ouro em apenas 2,7% do que tinham. Na geopolítica, o ouro é o único ativo que você pode ter
físico, que fica longe do poder do confisco. Então é natural que, olhando para aquela questão do dólar sendo usado como mecanismo de sanção para os russos, outros países, sobretudo aqueles que têm planos que eles enxergam que vão contra o que os americanos imaginam que seja o melhor para o mundo, comecem a diminuir sua dependência do dólar e, como eles têm que ter algum tipo de reserva, procurar aumentar suas reservas em ouro. Até o Banco Central do Brasil fez isso antes de todos os incidentes que nós tivemos de Rússia e Ucrânia, mas ele já tinha quase que dobrado suas reservas de ouro, o que não significa muita coisa. Basicamente saiu de quase 1% para quase 2% do que temos de reservas. 80% ainda está em dólar. E aí, pensando nessa subida do preço do ouro, se nós pegamos dentro do período de 6 meses, o contrato contínuo de ouro subiu 23,49%. Ele está subindo quase o dobro do S&P 500 no mesmo período. E isso aconteceu por conta dessa demanda que existe. Mas o que é incomum nesse cenário é que normalmente acontece o seguinte: o ouro ele é muito procurado em momentos em que você tem juros baixos na economia. Porque, afinal de contas, pensando naquele período onde você tinha juros zero no mundo e alguma inflação ainda que baixa, você tinha juros reais negativos em várias economias. Algumas até colocando juros nominais negativos. Ou seja, o juro da economia já era menos alguma coisa, ainda havia um pouquinho de inflação. Nesse cenário, muita gente procura o ouro porque, embora ele não renda juros e não gere um fluxo de caixa, ele preserva valor ao longo do tempo. Se você volta no tempo para quase toda a sociedade que nós tínhamos na Terra, se você caísse lá com um pedaço de ouro na mão, você conseguiria trocar aquilo por comida, por vestimenta, por estadia. Então veja que de fato o ouro é uma reserva de valor. Ele consegue transportar riqueza através do tempo e do espaço. Você não consegue transportar o seu trabalho através do tempo e do espaço, pelo menos não através de muito tempo. Agora, você pode trocar o seu trabalho por ouro e esse ouro ir passando de geração em geração da sua família até que ele pode ser trocado no futuro por alguma coisa. Eu coleciono algumas moedas antigas, uma delas é um Statertrite da Lídia, que seria a primeira moeda cunhada por um rei chamado Creso. Inclusive, havia um ditado dizendo que fulano é rico feito Creso, porque esse cara começou a cunhar as primeiras moedas. E isso foi lá no século 7 a.C., ou seja, esse negócio para chegar até minha mão passou por um período de quase 2.700 anos, saiu da região da Lídia, que fica na atual Turquia, para chegar até aqui no Brasil, então vejo tanto de tempo e espaço que ele atravessou, e eu poderia pegar esse ouro, derreter e transformar numa aliança, por exemplo, porque ele manteve suas mesmas propriedades, ou vendê-lo por um preço alto, aqui até mais alto do que o ouro em si por conta do componente histórico. Só que você tem que entender que há períodos melhores para você ter ouro no portfólio em comparação a outro. Que períodos são esses? Quando você não tem recompensa de juros. Porque uma coisa é você comprar ouro com juros zero ou até negativos. Outra coisa é você comprar ouro quando os Estados Unidos estão te pagando 5% ao ano para comprar um título público americano de curto prazo. Ou, pensando no exemplo brasileiro, quando você pode ganhar 3,75 emprestando dinheiro com um risco muito baixo para o Estado. Nesse cenário, será que vale a pena você ter um pedaço de metal amarelo que simplesmente fica parado e abrir mão de mais de 1% ao mês de juros em real ou de 5% ao ano de juros em dólar? É uma pergunta difícil de ser respondida. Lá fora, você ainda tem inflação mais alta do que os juros. Lembrando que a inflação pega aquilo que aconteceu nos últimos 12 meses. Nos próximos, possivelmente ela vai ficar mais baixa do que os juros americanos. Possivelmente, né? Não sabemos de fato se isso vai acontecer. Agora, aqui no Brasil, a inflação está muito mais baixa do que a taxa de juros que temos hoje. E mesmo assim, você tem vários gestores comprando ouro como um hedge geopolítico. E aí nós entramos em uma outra situação, que é a questão de que a China não está apenas comprando ouro, ela está pressionando seus principais parceiros comerciais no mundo para começar a transacionar sem o dólar. Na verdade, eu não diria os seus principais, mas talvez aqueles que são mais estratégicos para a China. Por que eu digo isso? Porque, como vocês podem ver na tela, a China hoje é a principal parceira comercial de boa parte do mundo. E como principal parceiro comercial de um país, ela tem um poder de barganha, de pressão maior sobre aquele país. E a China já fez contratos com Rússia, que é um par internacional após a guerra, é mais fácil fazer esse tipo de coisa, para compras e vendas diretamente feitas na sua moeda, sem depender de dólar. Fez a mesma coisa com o Irã, fez a mesma coisa com a Arábia Saudita e está fazendo a mesma coisa com o Brasil. Eles vão fazer comércio simplesmente trocando as suas moedas nacionais por yuan, sem ter que ter o dólar como intermediário. Isso é ruim para o dólar, porque afinal de contas é menos uso da moeda, é menos demanda pela moeda, e é muito bom para o yuan. E chama até a atenção de que esses países que eu listei são grandes fornecedores de energia, no caso de Rússia, Irã e Arábia Saudita, especialmente Rússia e Arábia Saudita. Se você pega a lista dos principais países produtores de petróleo, após os Estados Unidos vem o nome dos dois.
Dos 40 milhões de barris de petróleo diários que a OPEP+ produz, metade disso é apenas de Rússia e Arábia Saudita, e o Brasil é um grande fornecedor de comida. E se você olha para os Estados Unidos, eles são autossuficientes na produção de alimentos, eles são autossuficientes na produção de petróleo, são os maiores produtores do mundo. A China não é autossuficiente em nenhuma das duas coisas, ela precisa de fornecimento disso vindo de outros países. E se você pensa numa situação futura de guerra, esses são recursos vitais, né? Como é que você vai fazer para entrar em guerra sem alimentar 1,4 bilhão de pessoas, que é a sua população, sem conseguir energia para que você possa manter as fábricas funcionando para abastecer o seu exército? E mesmo que uma guerra não ocorra em breve, né? Pensa no que vai acontecer com o Banco Central, que tem reserva em dólares, começa a ver esse cenário e pensa, caramba, será que o dólar vai ter algum problema realmente grave? Será que não teremos uma desvalorização muito aguda, porque afinal de contas é menos demanda por dólares no mundo? Será que a gente vai ter uma valorização do yuan, mas é uma moeda de um país muito fechado, com essa conta de capital fechada, com decisões tomadas de maneira monocrática, com um presidente que está indo para o seu terceiro mandato, que talvez seja vitalício. Então é muito complicado. Esse Banco Central ele pode simplesmente pensar, olha, nem dólar nem yuan apenas, vou começar a comprar ouro. E se muita gente acha que o preço do ouro vai subir, gestores que geralmente têm um prazo de decisão que envolve o semestre, porque afinal de contas é ali que ele ganha a sua taxa de performance, vão escolher aquele cavalo ganhador da corrida nesse período. E aí muita demanda por ouro deve fazer o preço do ouro subir, como aliás já está subindo. Poxa, Bruno, então você acha que está na hora de comprar ouro agora? Eu particularmente, Bruno Perini, não compraria ouro agora, porque eu já comprei ouro quando o preço estava mais baixo. Mas eu vou mostrar para vocês as formas que existem, caso você entenda que vale a pena comprar para o seu portfólio agora. Lembrando que aqui eu falei de bancos centrais e de gestores de fundo, né? Os bancos centrais têm uma visão que simplesmente não envolve um ganho de capital, e os gestores de fundos têm uma visão que geralmente envolve um prazo mais curto. Não todos, mas a maioria está pensando sempre na questão do semestre. Então, para o investidor pessoa física, é uma decisão diferente. Eu gosto de ter ouro no portfólio, sempre em pequenas quantidades. Gosto da ideia de você ter um ativo que não é um passivo de ninguém, que simplesmente está lá parado com você. E no caso, o ouro, para ser assim, é só se for físico. Se for um contrato de ouro que você tem com a B3, por exemplo, já não é um ativo que não tem passivo. Até pela dificuldade de você ter ouro físico, eu prefiro muito mais o Bitcoin, pensando nessa questão. Mas caso você enxergue que é uma boa diversificação para o seu portfólio, ou apenas por uma questão de curiosidade, quais são as formas de se expor a ouro? E qual é a minha forma preferida no final? Então você teria a compra de ouro físico, existem casas aqui no Brasil que fazem isso. Dando um exemplo, eu estou aqui no site da Ouro Minas e coloquei que eu quero comprar uma barrinha de ouro de 1 grama. No caso aqui, na verdade, não é nem uma barra, é simplesmente uma folhinha de ouro extremamente fina. E aqui você tem o preço do ouro de R$ 357 e arredondando 36 centavos por grama. Se eu for vender, vou selecionar novamente 1 grama, veja que eles recompram por 306. Ou seja, essas casas que vendem ouro, elas te vendem por um preço mais alto e se tiverem que recomprar, e há uma recompra garantida desde que ele esteja lacrado, elas recompram por um preço mais baixo, igual uma casa de câmbio faria, por exemplo, com dólar, com euro, com qualquer moeda que você venha a comprar, porque afinal é nesse spread que eles ganham dinheiro. Eu enxergo que a vantagem desse ouro físico é você ter o ativo na sua mão, que não é um passivo de ninguém. Agora, há várias desvantagens, a começar pelo preço e também pelo fato de que, será que é uma boa ideia você ter ouro físico na sua casa no Brasil, sobretudo em algumas cidades mais violentas? Eu acho que não. Então, na minha interpretação, não é uma forma muito boa de se expor ao ouro. Bom, se você não pode ter fisicamente, existem outras formas de se expor, como por exemplo, através de fundos de investimento. Existem fundos que vão investir especificamente em ouro. E até mostrando o desempenho de um deles, que é muito antigo, não que seja um fundo que eu acho que é bom, porque ele é da Caixa Econômica e deve ter uma taxa de administração mais alta do que os fundos mais novos, mas vejam aqui que eu joguei no comparador de investimentos mais retorno, o fundo da Caixa que tem uma indexação ao ouro, ele existe desde 2013. E aqui eu comparei o desempenho dele com o Ibovespa. E é curioso, né? Porque a principal objeção à compra de ouro, que é verdadeira, né? É o fato de que, poxa, esse negócio fica parado. O Warren Buffett até fala, né? Se um marciano estivesse olhando para a Terra e visse a gente gastando um dinheirão para explorar ouro nas minas da África e transporta por uma estrada, vai até um porto, leva para os Estados Unidos, para depois botar um monte de homens armados em volta dele e enterrar de novo em um cofre. Ele ia pensar, nossa, que negócio ineficiente. Mas apesar disso, dele não fazer nada, de não pagar juros, de não gerar fluxo de caixa, se você pega a comparação da evolução do preço do ouro aqui no Brasil desde 2013 com o desempenho do nosso principal índice acionário, que envolve
as maiores empresas do país, as mais líquidas, que é o Ibovespa, o que você vê é que nesse período, Ibovespa e ouro ficaram quase que empatados, né? Ibovespa com 84,6 de performance e o ouro com 83,21. Ah, mas essa comparação está errada porque você não está considerando o reinvestimento de dividendos. Estou sim, porque o índice Ibovespa é uma caixa fechada onde, quando acontece o pagamento de dividendos, simplesmente aquele dinheiro cai nessa caixa e eles usam para recomprar o próprio índice, para comprar as empresas que compõem aquele índice. Então, no desempenho do Ibovespa, você já tem um reinvestimento automático dos dividendos. E mesmo assim, ele fica pau a pau com o ouro. E isso acontece porque o ouro ele se valoriza à medida que a nossa moeda se desvaloriza. Vai comprar cada vez menos ouro. O que é curioso, porque isso mostra que a desvalorização monetária ela é tão forte quanto o crescimento das principais empresas que temos aqui no país. Lembrando que nessa comparação você já tem o fundo com o seu desempenho líquido das taxas de administração. E esse fundo eu não botei aqui porque ele é bom, ele é da Caixa, a taxa dele é alta. Imagina a taxa dele lá em 2013, quando ninguém falava educação financeira, talvez fosse coisa de 3, 4% só para comprar ouro. Eu lembro que meu pai, quando falou de investimento comigo, estava investindo em um fundo do Banco do Brasil que só comprava Petrobras, ele pagava 3% ao ano por isso. E foi alguns anos antes, foi nos idos de 2006, 2007, mas não tinha mudado muita coisa nessa época, porque havia pouca demanda por investimento, havia pouca competição por isso. Então esse gráfico é mais ilustrativo, porque eu vejo nesses fundos um problema, que é a questão do come-cotas. Esses fundos que compram ouro, eles vão sofrer a tributação do come-cotas, assim como fundos de renda fixa, fundos multimercado. E para quem não lembra do efeito do come-cotas, ele não aparece aqui na comparação, mas ele é um adiantamento do imposto de renda que vai incidir sempre no final de maio e de novembro, numa alíquota de no mínimo 15%. Então veja que ao longo desse período aqui de 10 anos, você teria a cobrança de imposto sendo feita 20 vezes sobre o seu resultado nesse fundo. Então eu acho que é melhor do que uma exposição a ouro físico, contudo, não tão boa quanto uma exposição via ETFs ou contratos de ouro. E aqui já vamos para a parte do contrato de ouro. Você pode comprar ouro via home broker, igual você compra, por exemplo, uma ação ou um fundo imobiliário. Qual o obstáculo para isso? Principalmente liquidez. Então eu estou com os 3 contratos de ouro que nós temos negociados na B3. O OZ1D, que são 250 gramas de ouro por contrato, o OZ2D de 10 gramas de ouro e o OZ3D, que envolve a negociação de 0,225 gramas. E veja que a liquidez ela é pífia, nem completa aqui o book, né? Tem pouca gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, poucas negociações acontecendo ao dia. Veja também a questão do spread, a pessoa que quer vender pelo melhor preço o OZ1D, que tem 250 gramas de ouro, então estaria aí em torno de uma negociação envolvendo os 80 mil reais, ela quer vender por R$ 323,90 o grama. E aí, um contrato são 250 gramas, né? Isso é uma negociação de uns 80 e poucos mil. Mas quem quer comprar pelo melhor preço, quer comprar por 318,65. Então veja que a diferença de preço aqui é gigante. Quando você compara isso, por exemplo, com uma ação, uma Itaúsa, uma Petrobras, que a diferença fica ali em torno de 1 centavo, quase não há spread. E esse contrato de ouro, ele, teoricamente, ele pode ser convertido em ouro físico. Você pode pedir a liquidação. Por que eu digo teoricamente? Porque eu fui procurar informações sobre isso e aqui na Corretora Rico, por exemplo, eles têm lá uma nota falando que se eu quiser comprar para liquidação física, já não pode ser por eles, teria que ser por outra corretora. Aí teria que ligar para preparar o ouro para ser entregue, então um processo que é meio burocrático e eu particularmente, com 17 anos de mercado, não conheço uma pessoa que fez esse processo. Inclusive é uma ideia que a gente teve aqui no canal, estava conversando com o Dani. Vocês querem que um dia a gente faça isso? Que compre um contrato de ouro e vá atrás de tentar trocar esse negócio realmente por uma barra? Se vocês querem, deixa aqui nos comentários, porque tendo muita demanda, a gente pode se dar esse trabalho, porque realmente pareceu meio trabalhoso até de comprar para depois pedir a liquidação para ver o que vai acontecer, se tem ouro de verdade por trás disso. Deixando claro que isso só seria possível com um contrato de 250 gramas, então seria aí no mínimo uns 80 e poucos mil reais que eu teria que colocar nesse empreendimento, né, para ver o que iria acontecer. E se eu fosse comprar, é só dar uma ordem de compra ou venda aqui normal. Só que eu não acho que essa é a melhor opção. Acho que a melhor opção, se você pensa em opções nacionais, é o ETF Gold 11. Veja a diferença de liquidez do ETF para os contratos de ouro. Muito mais gente comprando e vendendo com um spread, né, uma diferença entre os melhores preços
de compra e venda de apenas 2 centavos. Então é muito mais líquido, é muito mais fácil de se transformar em dinheiro quando você precisar. Ele está comprando cotas de um ETF americano que tem a posse do ouro físico, então no final vai estar lastreado em ouro, igual esses contratos de ouro, a Z1D, a Z2D, a Z3D também estão. Inclusive até vale a pena mencionar, né, porque quando falamos em contratos, o pessoal pensa em contrato futuro, pensa em opções, pensa em uma data de vencimento. Não a data de vencimento para esse OZ1D, 2D e 3D. Você pode comprar e manter durante bastante tempo na sua carteira, mas há uma cobrança de taxa de custódia que costuma ficar muito mais alta em comparação com taxa de administração de fundos, principalmente os mais novos, e do ETF Gold 11. Então, pensando em mercado nacional, a melhor forma de se expor, para mim, é o Gold 11. Mas, como eu disse, o Gold 11 compra cotas de um ETF americano, que é o IAU. Então, no final, você tem um intermediário a mais. Você poderia comprar diretamente, por exemplo, o IAU. Para isso, bastaria uma conta que te dê acesso ao mercado americano, como, por exemplo, eu faço através do Inter. Veja aqui que eu já loguei no aplicativo, vou aqui em cima e vou mudar da bandeira do Brasil para a bandeira dos Estados Unidos, coloco investir. E para quem quer ver como funciona a habilitação da conta internacional do Inter, assista o vídeo de segunda-feira passada, quando eu criei essa conta e inclusive comprei um ETF de título público americano de curto prazo, que está pagando muito bem agora por conta de juros altos nos Estados Unidos. Mas se eu quisesse comprar aqui algum ETF que me dá exposição a ouro nos Estados Unidos, eu viria em investir. No caso, eu já sei qual que eu iria pegar, que é o IAU. Ele já me mostra aqui o desempenho no último ano. Se eu quiser, eu posso ver apenas desse ano, nos últimos 6 meses. Eu colocaria comprar. Só que eu não vou comprar o IAU. Poxa, Bruno, por que não? Porque eu já tenho ouro no meu portfólio comprado por preços muito mais baixos. Então não acho que para o meu caso estamos num ponto interessante de compra agora que ele está batendo as suas máximas. Então simplesmente eu vou deixar passar. Mas se alguém aqui, por exemplo, achar que vale a pena ter uma exposição a ouro, veja que você pode fazer via ouro físico, via fundos de investimento, via contratos negociados na B3, através do ETF Gold 11 aqui no Brasil ou através de ETFs negociados em outros mercados, como o IAU no mercado americano. E aí eu deixo claro que na minha concepção a melhor forma de se expor é através de ETFs. Aí você só tem que decidir se prefere um ETF nacional, que é o Gold 11, que no final vai comprar as cotas do ETF internacional, que é o IAU. Qual que eu particularmente uso para minha exposição? Eu prefiro ter a exposição direta lá fora. Veja inclusive que a taxa de administração do IAU é de 0,25% ao ano. Se você pega do Gold 11, que ao comprar cotas do IAU está pagando essa taxa lá naquele ETF, ele cobra 0,3% ao ano. Então veja que é uma pequena diferença de taxa de administração, mas eu prefiro ter exposição direta lá fora. Só que aí você tem que lembrar também que ao mandar dinheiro lá para fora, você tem o custo do IOF de 0,38% na remessa e você também vai ter a questão do spread do câmbio, que considerando lá o que o Inter pratica, deve ficar abaixo de 1%. Então veja que para se expor diretamente ao ouro lá fora, num primeiro momento você tem um custo mais alto, pensando na remessa de câmbio. Mas essa vai ser a exposição com intermediária a menos no longo prazo. Então, para quem pensa em exposição a longo prazo, faz mais sentido ser lá fora. Para quem pensa em exposição a curto prazo, faz mais sentido ser aqui dentro. Lembrando que eu não estou falando só em exposição a ouro, porque você pode comprar ouro lá fora, depois você pode vender, pode comprar outras coisas, pode comprar renda fixa, pode comprar renda variável. E aí o último ponto é pensar na questão de tributação, porque para fundos de investimento normais, a tributação tirou eles do jogo, por conta da questão do come cotas. Para o ouro físico e contrato de ouro na B3, você tem uma tributação interessante, porque há uma isenção de até R$20 mil por mês na venda do ouro. E essa isenção não existe para os ETFs. No ETF, você vai ter 15% de imposto quando você vender sobre o seu lucro. E lá fora, aí vem um ponto interessante, porque lá fora você tem uma isenção de R$35 mil, veja bem, reais e não dólares. Se fosse $35 mil, estava soltando fogos aqui, né? Porque é muito dinheiro em real, mas de R$35 mil para vender tanto ETF, quanto ação, quanto REIT. Então, uma isenção que ela é bem grande, só não vai envolver a parte de derivativos. Ou seja, colocando essa parte tributária na conta, a exposição internacional ela faz mais sentido. E por isso que eu uso essa forma. Mas aí fica a critério de cada um. Decida como você quer, se você achar que vale a pena você ter ouro na carteira. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.